Ai, ai, Nando Moura. Eu sou responsável pelo que eu falo, você é responsável pelo que você fala, mas você é também responsável se você não entende o que você está falando, ok? Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael Lima, um canal sobre anarcocapitalismo. Vamos responder todos os pontos dele no vídeo e todos os pontos depois da mega parte do Olavo que ele coloca depois. Espero que dê um vídeo não muito longo, mas é muito fácil falar coisa errada e é muito difícil e extenso responder isso completamente sem deixar um espaço para dúvida. Então, desculpa se o vídeo ficar longo. O que você falou? Eu até anotei. Mas todo capitalismo leva a isso, uma situação de monopólio, de cartel. Portanto, são necessários dispositivos de controle. Tudo bem. Qual foi a minha resposta? Bom, esses dispositivos de controle são parte do Estado, e esses dispositivos de controle serão comprados, serão corrompidos, serão cooptados por empresários corruptos, e esses dois vão se juntar para reduzir o mercado, reduzir a competição, reduzir a qualidade do serviço e subir o preço. Por quê? Porque uma vez que você tem esse dispositivo de controle, esse dispositivo de controle é um dispositivo político, é uma pessoa, é uma instituição, que pode ter rolado uma confusão de eu ter falado de uma instituição, de um organismo estatal, de alguma coisa assim. Pois bem, se você tem uma lei, porque ele fala, tem que ser uma lei para regulamentar isso. Eu não estou falando que tem que ser uma instituição governamental, uma organização, uma anatel, tem que ser só uma lei. Bom, então eu convido, tá lá um link na descrição para vocês procurarem a Lei 9472 de 1997, que é uma lei que regulamenta a Anatel. Porque não basta só você passar uma lei. Eu ainda vou também responder o negócio do Bolsonaro de colocar o negócio lá como direito, que é uma ideia loucamente ruim. Mas não basta você só colocar uma lei. Você passa uma lei lá, aí bom, quem que fiscaliza? Quem que vai fazer valer essa lei? Quem que vai inspecionar? Quem que vai punir? Quem que vai fazer valer? Você vai ter a Constituição com uma capinha voando por aí, socando empresas malvadas? Não vai dar certo. Você vai ter que criar um corpo dentro do Estado, seja uma Anatel, seja uma instituição, seja um comitê de Senado, seja um comitê da Câmara, seja alguém vai ter que fisicamente, dentro do Estado, ser a pessoa que vai regulamentar isso. Por isso que a Lei 9472 de 1997, que é uma lei para proteger, é uma insanidade aquela lei, você vai lendo assim, você chegar no parágrafo, você chegar no artigo 2, você lê os primeiros 5 pontos, você vai dar risada. Só lá. Você vai ter que ter alguém regulamentando, você vai ter que ter alguém olhando ali, e esse cara vai ser comprado. Aí você fala, não, vamos passar uma lei, então, que é o seguinte, o Estado não deverá interferir com o mercado. Ele não vai fazer nada. É uma lei de livre mercado. O Estado não pode interferir com o livre mercado. Ponto. Primeiro, essa lei não vai servir para nada, porque os políticos vão dar um jeito de pular por cima dela. Não importa. A gente teve um referendo sobre desarmamento. 59 milhões de pessoas votaram que não. E dane-se. O governo fez o contrário e não importa. Então uma lei dessa já não ia importar, porque eu falo isso e falo de novo. Não importa qual é a lei, mas sim quem está lendo. Se quem está lendo, como foi o caso lá do Barroso no STF, não lendo o finalzinho da lei do impeachment porque não era conveniente, ele faz o que ele quiser. Mas se você faz uma lei, o Estado não irá interferir no livre mercado. O Estado não interferirá no mercado. Pô, então por que você está se dando o trabalho de ter um Estado em primeiro lugar? Temos um Estado, o que ele faz? Nada. Mas ele está lá. Não sei, ia soar meio estranho isso. Se você tem uma lei, se você tem uma regulamentação estatal, ela vai ser comprada, ela vai ser cooptada, ela vai virar uma corporatocracia, ela vai virar uma plutocracia, que é exatamente o que a gente vê. Tem uma lei regulamentando aí, deu errado. E esse é o caminho natural da regulamentação estatal, ser cooptada. Não importa como, não importa o jeito ou o método que o Estado, que o governo tente regulamentar alguma coisa, vai existir um incentivo para comprar essa regulamentação, para comprar quem faz, para comprar o legislativo ou o executivo, pagar o cara de qualquer meio possível, para que seja mais conveniente para as empresas. Por quê? Porque o Estado serve para isso.
E por que isso? Aliás, tenta fazer um vídeo sem corte quando você tem alarmes de carros passando na rua e um pet shop do lado da sua casa. É meio difícil. Mas por que vai acontecer essa cooptação? Por que a lei vai ser corrompida pro lado de quem quer ganhar dinheiro? Porque é para isso que existe o Estado. Essa é a função natural, esse é o motivo por que o Estado existe. Para pessoas que não trabalham e não produzem se aproveitarem, poderem espolhar, poderem roubar, poderem mandar em gente que produz, em gente que trabalha. É para isso que o Estado existe. O Estado existe para político viver de dinheiro roubado seu. O Estado existe para empresários serem comprados pelos políticos, os políticos serem comprados pelos empresários, para os dois ganharem mais, melhorarem a vida dele às suas custas. Esta é a função do Estado. Não é ajudar os pobres, ou cuidar da internet, ou fornecer educação. Não! E é por isso, eu já vou entrar nisso um pouco depois, mas é por isso que anarcocapitalistas são anarcocapitalistas. A gente não gosta de ser explorado. Desculpa, eu não quero ser gado. Eu não estou muito interessado na proposta. Pô, e aí, rapaz, você quer entrar num sistema onde você vai ser explorado sistematicamente e você não tem um direito de discordar disso ou de não participar? Inclusive, eu não estou te perguntando, eu só estou dizendo que você vai participar sim e é bom que você pague esse imposto, senão esse dedo do gatilho vai se mexer. Desculpa, eu não quero participar desse sistema. Eu vejo ele como imoral e irracional. Não está certo isso. Okay? Isso explica a parte da regulamentação. Então, ok. Talvez ele não entenda que quando você diz que você quer uma lei, você quer isso. Porque isso que é uma lei. É o Estado com uma arma. E toda lei é isso. Toda lei é isso. É o Estado com uma arma te obrigando a fazer alguma coisa. Se você pede uma lei regulamentando, você está pedindo que o Estado ameace alguém, que ele vá lá, que ele faça, e esse cara pode ser comprado. Não importa se é uma lei, se é uma agência de regulamentação, não interessa. Tá entendido isso? Espero que esteja entendido isso. E, aliás, continua aqui o meu convite, continua aqui o meu pedido, para que seja citado um exemplo de um cartel ou um monopólio que aconteceu em condições de livre mercado. Não tinha uma agência de regulamentação, o mercado não era regulamentado, não tinha nada, tudo bem, era relativamente livre negócio, e um cartel surgiu e deu lucro. Continua aqui o meu convite para um exemplo desses. Agora ele cita uma coisa que eu achei assim, foi meio estranha, não sei por que ele falou aquilo, mas enfim, foi a bolha de imóveis na Espanha. Tá bom, vamos responder isso. Você não teve uma bolha de imóveis na Espanha, você teve uma bolha de imóveis na Europa. Toda. Você teve ela no Reino Unido, na França, na Espanha, em vários outros países. Essa bolha existiu, não foi só da Espanha. Por que ela aconteceu? Quando que ela começa? 99. Poxa, o que mais que aconteceu em 99? A Espanha entrou na zona do euro. A Espanha entrou na zona do euro, ali naquela época, bem quando começa a bolha. E o que é a zona do euro? É uma regulamentação estatal, entre várias coisas, do dinheiro europeu. O governo europeu fará o dinheiro e regulamentará esse dinheiro para proteger as pessoas. E eles fizeram uma baixa de taxa de juros. Você pode puxar, vou colocar no link da descrição, você pode puxar o histórico da taxa de juros europeia, ela caiu naquele período, o crédito ficou mais barato, você tinha incentivos já dentro da lei espanhola e da de vários países para que as pessoas comprassem imóveis e não alugassem, então elas pegaram esse crédito podre mais barato do que deveria ser criado por interferência governamental e se endividaram um monte, causando uma bolha imobiliária. O Estado causou uma bolha imobiliária. Nossa, que novidade! Quase que brasileiro não sabe o que é isso. Pois é. Outra coisa que ele fala, bom, então como é que a gente vai ter 100 empresas aqui no Brasil? Como é que a gente vai ter as empresas sem que o custo é muito grande, que com esse cartel e tudo mais? Bom, você faz o seguinte, você corta a Anatel, tira toda a regulamentação, tira isso tudo, e daí você vai acabar com uma situação mais ou menos parecida com a Romênia, depois que eles fuzilaram os ditadores deles no Natal. Não tinha regulamentação. E na Romênia, como eu falei no outro vídeo, desculpa, ele era longo, esse aqui pelo jeito vai ser também, mas estava lá no outro vídeo. Na Romênia você tinha quase nenhuma regulação na internet, porque o governo não tinha sacado isso, ele era muito desorganizado, ele estava se recompondo do zero praticamente. E quando a internet começou a ser uma coisa, você teve pequenos empreendedores fazendo algumas coisas de internet, às vezes para um bairro, às vezes para algumas ruazinhas, às vezes para uma região pequena. Não precisa gastar bilhões para implantar para o país inteiro, você pode fazer uma coisa local. Se você vai abrir um mercado, você não precisa abrir a rede Walmart para dominar um país inteiro, não, você abre um mercadinho.
Se ele der certo, ele pode crescer, se não, não. E pode ser que você acabe com um monte de marcas regionais. Não sei, o livre mercado é imprevisível. Mas existe e aconteceu na Romênia. Quer outro exemplo ainda melhor? Somália. Sim, a Somália, o suposto anarquistão da África, tem uma internet excelente, tem um setor de comunicações muito bom, um dos melhores e mais baratos da África, porque não era regulamentado. Não tinha, as empresas entraram lá e forneceram. Às vezes uma coisa pequena, às vezes uma cobertura só nessa área. Tem uma história que tinha um empresário de alguns outros ramos que olhou, pô, viu, ó, tá faltando isso aqui, precisa fornecer, foi lá e fez alguma coisa. Em muitos casos, as primeiras pessoas a instalarem geradores de eletricidade no interior eram as empresas de telecomunicações para fornecer eletricidade para as antenas deles, para os sistemas deles, para fornecer o serviço para as pessoas, porque dá dinheiro. E é uma das melhores internets da África. Tá lá. Não é difícil. É só o governo não atrapalhar. Não é uma coisa muito complexa. Outra coisa que ele falou. Ah, não, mas essas pessoas olham pro livro do Mises e tentam extrair uma filosofia. Então, deixa eu te perguntar. Pergunta sincera pra você, Nando Moura. Você já leu Mises? Ou Rothbard, ou algum desses autores? Porque, de fato, sim, no Mises não tem filosofia, não tem um conteúdo filosófico. É uma sociologia, economia. Você pode até dizer uma psicologia, dependendo de como você interpreta a praxeologia. Mas, enfim. Mas você pode ler a Ética Libertária do Rothbard, que é uma ética libertária baseada em autopropriedade. As pessoas são donas delas mesmas, elas têm propriedade. Como então elas podem interagir? Você pode ler, não era uma anarcocapitalista, mas você pode ler Ayn Rand. Talvez não goste porque ela não era religiosa, inclusive muito pelo contrário. Mas tem toda uma derivação de ética e moral ali a partir de direitos da racionalidade humana. Você pode ler Hans Hermann Hoppe. Ele tem vários livros no assunto em que ele consegue, sim, através da ética argumentativa, derivar uma ética e uma moral a partir do simples fato que você é dono de você mesmo. Vamos falar disso mais depois na parte de responder o Olavo. Mas é perfeitamente possível. Mises não tem nenhuma filosofia lá dentro, não. Mas outros autores têm sim, e existe uma busca de moral sim dentro do anarcocapitalismo. É só que essa moral tem que ser compatível com autopropriedade. Certo? Porque se você tem uma moral obrigatória, se você tem uma moral instituída pelo Estado sob ameaça de violência, você não tem uma moral. A Ayn Rand diz isso. Moral tem que ser uma escolha. Fazer o bem, fazer o certo, fazer o moral, tem que ser uma escolha. Só pode ser considerado algo moral quando o indivíduo tinha a opção de ser imoral. Porque se eu obrigo você a doar 10 reais para um orfanato se não te dão um tiro na cabeça, você não doou porque você acha caridoso, você foi obrigado. Então não há nenhuma moral aí. Então uma moral só pode existir. É um pré-requisito para a existência da ideia de uma ética que o indivíduo seja dono dele mesmo, que ele seja livre dele, que ele seja livre para agir com os outros indivíduos. E o Estado impede isso. O Estado fala, não, você não é dono de você mesmo. Você não é dono da sua propriedade porque você tem que me pagar imposto sobre ela. Você não é dono de você mesmo porque eu tenho o direito de tomar a sua renda. Você não é dono de você mesmo porque eu vou regulamentar o que você pode pôr no seu corpo. Você não é dono de você mesmo porque, se eu quiser, eu te sequestro e ponho no exército e mando você morrer numa trincheira e, se você resistir, eu te mato. Essa é a natureza do Estado. Então não pode, por definição do que um Estado é, existir uma moral dentro do Estado. Ele é imoral, ele é antimoral. Ele é antirracional, ele é anti-humano. Não é que ele é inumano, não é que ele não é humano. Ele é anti, ele ataca, ele destrói, ele contradiz a noção do que é ser um ser humano, do que é a moral. Essa é a natureza básica do Estado. Ok? Então, outra coisa. E daí ele fala, quer debater sem entender. Me acusa de querer debater sem entender. Dado o vídeo até agora, dá pra deixar isso por aí, né? E a última pergunta que ele faz, que é... então me diga onde o anarcocapitalismo funcionou. Primeiro, Islândia medieval. Dá uma procurada lá. É uma sociedade que durou aí quase 300 anos. Deu errado porque eles se cristianizaram e daí as pessoas que tinham templos puderam cobrar impostos da população através do dízimo. Eles concentraram renda e causaram uma guerra civil no país. Antes disso, tava tudo bem. Aí vai ter gente que vem falar que eu falei que o problema é cristianismo. Não, é imposto. Mas enfim, deu certo, funcionou.
por quase 300 anos. Os Estados Unidos, como um país, não tem 300 anos de história. Então, tudo bem. Segundo, não importa. Não importa, mesmo que não existisse nenhum exemplo histórico de onde o anarcocapitalismo funcionou, não é relevante isso. Eu não estou falando de uma questão pragmática, prática. Eu não estou falando de, seria melhor assim. Eu estou falando que o Estado é um erro filosófico, ele é imoral, ele é errado. E nem você fala assim, então me fala uma sociedade onde estupro nunca existiu. Não, então tem que aceitar estupro. Sabe? Fazer o quê? Me fala uma sociedade que não teve homicídio. Em todas as sociedades as pessoas se matavam, então tá vendo? Matar é certo. É normal, desiste. Não sei por que você continua lutando contra isso. Não importa se nunca existiu uma sociedade anarcocapitalista. E já existiu. Não importa. O fato é que o Estado é imoral, ele é errado, ele não deveria existir. Ponto. Acaba a discussão aqui. O resto é discussão de como a gente vai fazer. Mas quem que vai colher o algodão se a gente não tiver escravos? Não interessa, escravidão é errado. Não segue. Um assunto não tem ligação com o outro. Agora vamos pegar só um pouquinho rapidinho antes da gente ir pro Olavo de Carvalho a ideia de colocar a internet no artigo 5º lá como um direito das pessoas. Isso é a pior ideia possível. Isso é muito provavelmente a literal pior ideia que você poderia ter de como abordar esse problema. Não, vamos pôr isso na Constituição. Primeiro, já tá com a Anatel. Lei 9472. Não adiantou. Não adiantou pra nada. Segundo, uma vez que você coloca uma coisa como um direito que só existem 3 direitos, que é vida, propriedade e liberdade, o resto é privilégios. São direitos de que o Estado pegue alguma coisa de alguém para dar para você. Isso não é direito, isso é roubo. Certo? Não, eu tenho direito a 3 chocolate quente por dia. Bom, então você tem um direito de que o Estado vá lá e roube o dinheiro das pessoas para pagar isso e depois dê para você. Não é um direito expressamente dito. É só um mandato que o Estado roube alguém. Você coloca lá, internet é um direito. Beleza. Agora, todos os esquerdas, os comunistas, os estatistas de todos os tipos da esquerda ou direita, podem falar, olha, a internet, gente, é um direito. Então agora o governo precisa fornecer internet para as pessoas. Porque é um direito. Que era a plataforma da Dilma em 2014. Era o que ela estava propondo em 2014. Não, vou dar internet para todo mundo, porque é um direito. Vai o Eduardo Bolsonaro fazer o jogo da esquerda, e depois vem falar que libertário ajuda a esquerda. Enfim. Vai a esquerda falar, internet é um direito. Então o governo tem que fornecer. Então o governo precisa criar uma empresa para fornecer internet para as pessoas. Você acha que isso aí não vai ser o novo MEC? Olha, a internet é um direito das pessoas. Então a gente precisa garantir que ele seja feito de qualidade. E não sei o que, não pode ser dominado pelos devaneios do capitalismo e o grande capital da CIA Illuminati que quer dominar o mundo. Então o que o governo precisa fazer é estatizar toda a internet para garantir que as pessoas vão ter um acesso à informação balanceado e justo e democrático. E aí você instala a censura, pronto. Você pode usar qualquer muleta de argumento besta, porque como eu falei, não importa qual é a lei sem quem está lendo ela. Você pode usar isso, como está na Constituição da Internet com Direito, para justificar qualquer insanidade. Qualquer loucura. Falou, essas 3 empresas aqui de internet quebraram, porque elas eram um lixo. Mas como a internet é um direito, então o governo precisa sim tomar dinheiro emprestado pelo BNDES para dar para essas empresas para garantir que a internet vai continuar sendo fornecida. Colocar isso como um direito é uma loucura total. Total. É um divórcio completo da história da... Sempre que você coloca uma coisa dessa na lei, isso vai ser explorado. Só olha o que é o marco civil da internet. Como resolver o problema da internet? Simples, desregulamenta tudo. Pega todas as leis sobre isso, toca fogo e pronto. Mas e se tiver um problema? Bom, você estabeleceu um contrato com a empresa, leve o contrato à arbitragem. Pronto. Teve uma quebra de contrato. Para que regulamentar o resto? Mas a justiça brasileira é lenta. Aí é outro problema. Mas não é necessário estritamente nenhuma regulamentação, muito menos uma justiça estatal para resolver isso. Inclusive uma justiça privada muito provavelmente resolveria esse problema muito melhor. Mas aí é outro assunto. Agora vamos pegar a parte grande do vídeo, que eu espero que seja um pouco menor aqui.
sobre o Olavo, que ele colocou lá o discurso do Olavo sobre libertarianismo. O problema daquele discurso do Olavo, eu já abordei isso antes, vamos abordar de novo, porque agora eu posso abordar isso de uma maneira melhor. É que eu acho que ele tá certo e não sabe. É uma coisa engraçada, porque o que ele tá falando tá certo, teoricamente, mas por todos os motivos errados. Porque o que um libertário, um libertarian, um liberal, alguém que defende a liberdade diz, é que daí você tem que perguntar, não, mas o que você quer entender por liberdade? Qual é a sua definição disso? Porque ele diz, quem defende liberdade, na verdade, defende outra coisa, e isso tá certo, porque depende da definição de liberdade. Qual é a definição de liberdade de um libertário, de um anarcocapitalista? Eu sou dono de mim mesmo. Ou você pode até começar como eu sou eu mesmo. Então, axioma básico, você sai disso. Eu sou eu mesmo. Para que eu seja eu tenho que controlar eu mesmo. Então eu sou dono de mim mesmo. Se eu controlo eu mesmo, eu controlo as minhas ações. Então as minhas ações são resultados da minha ação, eu sou dono delas. Seja o resultado delas bom ou ruim. Portanto, eu tenho propriedade das coisas. Lógica básica. Isso é dedução básica. E eu, com a minha propriedade, isso que é uma coisa certa filosoficamente, vou navegar nesse mundo. Como será esta navegação? Bom, essa navegação precisa ser racionalmente correta, né? A filosofia que você vai construir em cima disso. Isso é Hans Hermann Hoppe básico. Não sou eu que estou deduzindo isso. Como é que a gente vai organizar isso? Bom, tem que ser alguma coisa racionalmente correta. Tem que estar correto com a minha autopropriedade. Tem que ser algo que não negue o fato que eu tenho a minha propriedade. Então, que condição nós chamamos de esse ambiente, essa situação, onde as pessoas navegam o mundo conversando e interagindo uma com a outra com as suas propriedades, em respeito mútuo à sua propriedade e com a possibilidade de defender sua propriedade, nós chamamos esta coisa de liberdade. Então, quando nós dizemos que nós defendemos liberdade, nós defendemos, na verdade, a nossa autopropriedade, que é a base do conceito de racionalidade e de humanidade. Então, você pode dizer que um anarcocapitalista defende racionalidade, o ser humano e autopropriedade. Se você ataca esses três, ou um desses três, como o Estado faz, você está sendo antirracional, anti-humano e anti-propriedade. Porque um humano não pode existir se ele não é dono dele mesmo. Um humano não é humano se ele não é racional. E um humano não pode... e o humano tem que ser humano, mas aí já fica idiota. Mas um interdepende do outro. E o que o Estado faz? Qual é a ação do Estado? Ele invade a nossa propriedade, como ele bem entender. Ou seja, ele diz, não é dono não, é meu. Como eu falei antes. É meu, eu vou usar, eu vou tomar para mim, eu vou ordenar como vai ser feito, e caso o indivíduo ouse resistir, eu o violentarei. Isso é atacar a propriedade do indivíduo. Isso é contradizer a lógica da propriedade, isso é contradizer humanidade e racionalidade. Portanto, o Estado é irracional, ou até melhor dizendo, antirracional e anti-humano. Ele não só não é humano, como ele preda, ele destrói, ele ataca, ele contradiz as noções básicas do que é um ser humano. E, portanto, ele não deve existir. Ele é uma instituição imoral, antimoral, e argumentar em defesa dele é um erro filosófico básico. Básico. Essa é a lógica anarcocapitalista. Então vamos só responder algumas coisas que ele fala ao longo do texto dele. Por isso que eu digo assim, o Olavo tá certo, ele tá nesse aspecto que ele diz que não é que a gente defende liberdade, a gente defende essas três coisas. É só que para resumir isso tudo, que é longo pra caramba, a gente chama de liberdade, é só importante conceituar. Não sei se o Olavo está informado disso, não converso com ele. Que eu saiba, ele já leu Hans Hermann Hoppe e gostou, mas eu posso estar errado, não me cite nisso. Mas, só umas coisas que ele fala. Libertário é a favor de aborto. Não, é contencioso. Tem libertário a favor, tem libertário contra. Não jogue todos no mesmo saco. Liberdade não é um princípio. De fato não é. É a autopropriedade e a condição em que a propriedade das pessoas é respeitada e elas podem navegar a vida como seres humanos racionais, a gente chama de liberdade e isso é contraditório ao Estado, portanto ele não deve existir. O Estado se contradiz, estou vendo minhas anotações aqui. O Estado se contradiz
E duas outras coisas que ele fala. Aliás, dá pra resumir em uma. Que é a organização é o contrário da liberdade. Não, porque ele fala liberdade total, que daí seria liberdade de invadir a outra propriedade. E daí, de fato, você se contradiz. Aí ele tá certo. Mas é aquela coisa, você tá criticando a coisa de uma maneira certa, pelos motivos errados, e no fim das contas acaba que ele tava atacando um espantalho. Foi isso que aconteceu, que acontece naquele vídeo relativamente famoso, áudio relativamente famoso do Olavo. Ele acaba atacando um espantalho. Não sei se por querer, se sem querer, não tô fazendo nenhuma acusação. Mas não. Em condições de liberdade, e por liberdade eu quero dizer o respeito da propriedade dessas pessoas, ordem emerge. Ordem surge. Você tem regras para a interação de duas pessoas. Essas regras precisam existir. Elas não contradizem a liberdade das pessoas, elas são regras consentidas entre as pessoas. Certo? Se você tem um amigo, se você tem um colega de quarto, se você tem um colega de qualquer coisa, de trabalho, você tem certas regras que você consentiu em entrar com ele. E se você não quiser entrar nessas regras, você também pode ir embora e ir para sua propriedade, ficar nela em paz. Você não é obrigado a ir lá. São regras consentidas. E essas regras consentidas são uma ordem emergente, não são uma ordem desenhada por um burocrata, por um planejador central que organiza como a sociedade vai ser, não. É um tipo de ordem que emerge da vontade das pessoas. E isso é uma organização. Por isso que, inclusive, eu já tenho um vídeo falando sobre como a anarquia é ordem. Ela é ordem. Porque o que o Estado faz é a desordem. Ele chega e diz, vocês têm uma organização de vocês aí, eu vou dizer que essa organização que nasceu da vontade de vocês não vale, quem obedecer a ela eu mato, e agora vai ser essa organização que eu tô mandando aqui, se vocês não gostarem eu mato também. É o que o Estado faz. Então, espero ter esclarecido, e como eu falei no começo e falo de novo, eu não sou responsável se você não entende do que você está falando. Sugiro, como sempre, dar uma estudada em libertarianismo antes de falar sobre o caso. Recomendo o Manifesto Libertário, do Murray Rothbard, o link vai estar na descrição. E por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários. Tchau, tchau. E o último CD do Nightwish foi incrível, ok? Porque ele falava sobre a vida, que é um negócio baseado em Darwin, e a alegria de viver a vida, de estar aqui, de ter vivido aqui. E eu acho isso absolutamente lindo, e sugiro inclusive que vocês escutem esse álbum, porque ele tem uma letra linda e foi altamente inspirador pra mim, ok? Tchau, tchau.